Eu quero primeiro dizer que eu me alio completamente a tudo que Vossa Excelência expôs. O caso realmente se reveste de grande importância e de gravidade. Por quê? Porque muitas vezes, deputado Marcelo Freitas, esse vigilante, ele realiza prisões no decorrer da sua atividade. E depois, esses presos são liberados até por aquela famigerada audiência de custódia. Porque nós estamos vendo atrocidades acontecendo por aí. É a chamada inversão de valores. Transforma-se o herói em vilão e transforma-se o vilão em herói. Quando a gente percebe, essa escória está na rua e aquele vigilante, muitas vezes, corre risco de vida, de sofrer uma vingança, uma retaliação, e aquela arma que ele usou durante o trabalho, ele não tem acesso no final de semana, onde ele está com a sua família, ou durante a semana, quando, já falei, ele está na ida ou na vinda do trabalho. Nós precisamos nos insurgir contra isso. Nós precisamos proteger aqueles que protegem. Concordo, segurança pública e segurança privada são irmãs. Uma complementa o trabalho da outra. E me foi indagado sobre isso. Por que que os vigilantes merecem ter esse direito? Por um motivo simples. A segurança pública ela não é garantidora universal. Por mais que os policiais queiram fazer o trabalho, é impossível você ter um policial em cada esquina, um policial em cada rua. O patrulhamento jamais vai conseguir englobar todos os pontos. É por isso que os vigilantes são tão importantes, porque eles não são curiosos, eles são preparados, eles têm toda a formação necessária para bem exercer esse trabalho. E eu vou além. A gente está aqui discutindo a questão do armamento, eu já vou passar a palavra aos nossos palestrantes, mas, um abraço, amigo, boa reunião, deputado Marcelo Freitas. O que a gente precisa deixar claro também é que existem outras pautas a serem defendidas. E aí eu falo da questão da devida compensação financeira dos vigilantes, eu falo que os cursos deveriam ser pagos pelas empresas contratantes, sabemos que os cursos de reciclagem são muito frequentes, e eu também entendo que deveria haver obrigatoriamente seguro de vida, ou seguro de risco de acidentes pessoais, diante de todos os vigilantes, pelo óbvio risco que eles hoje enfrentam nesse trabalho. E as empresas deveriam arcar com esse custo também. Então, há muito que ser feito, mas eu quero deixar claro que nós já começamos. E essa audiência pública é uma prova inequívoca disso. Feitas essas considerações, eu vou, então, deixar mais uma vez claro que cada um dos nossos palestrantes tem 10 minutos. A gente pode, obviamente, prorrogar um pouco para a conclusão dos esclarecimentos. Então, o primeiro dos nossos convidados é o representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública e também do SINAB, da Polícia Federal, o delegado de Polícia Federal, o doutor Rodrigo de Lucas Jardim. Doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Eu saúdo em nome da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. Vossa Excelência tem 10 minutos para as suas considerações. Boa tarde. Conseguem me ouvir bem? Muito bem, amigo, perfeitamente. Tá. Boa tarde, deputado Antônio Furtado. Para nós é um prazer estar representando a Polícia Federal e estar podendo contribuir com esse debate desse tema muito importante. Aqui também me acompanham, né, nessa audiência o doutor Carlos Henrique, que representa a DARME, uma divisão nossa aqui da coordenação, e a doutora Ana Cláudia, que representa uma outra divisão aqui da coordenação. Bom, enfim, nós aqui recebemos o convite para falar sobre esse projeto de lei que altera poucos pontos do Estatuto do Desarmamento, né? Como foi bem colocado aí, trata da questão dos vigilantes, do porte de armas para o vigilante. Como nós costumamos fazer aqui, quando somos demandados nesse assunto, a gente faz uma nota técnica, né? Nós da Polícia Federal não entramos no mérito, eventualmente, em opinar se somos contra ou a favor. O intuito é sempre dar um parecer técnico, avaliando o que a legislação prevê e eventuais conflitos com outras legislações. Bom, de forma bem resumida, sobre esse projeto de lei, o que nós conseguimos identificar aqui?
Ele está propondo a alteração para permitir o porte de arma do vigilante fora de serviço, né? Também está colocando a possibilidade do vigilante usar a arma da empresa, né, fora do serviço, e também permitindo o porte de arma para ele expressamente, né, para usar tanto a arma do serviço, a arma do trabalho, quanto a arma particular. Em relação a esses temas, 3 pontos, né, que nós detectamos aqui, que é a proposta de alteração do projeto, o que nós vislumbramos aqui? Para essa alteração ser feita, primeiro passo, obviamente, é o que está acontecendo agora, é uma discussão de ideias, né? E é realmente através do Congresso Nacional que se pode fazer alteração legislativa. A alteração proposta para usar a arma fora de serviço, né, que essa alteração está sendo feita dentro da Lei 10.826, ela necessariamente, se for levado a efeito essa alteração na 10.826, obrigatoriamente tem que se fazer a alteração da Lei 7.102 de 83, que ela trata da segurança privada nos estabelecimentos financeiros, né, e da atuação da segurança privada numa forma geral. Porque a Lei 10.826, ela nada mais, nada menos refletiu do que a disposição que existe na Lei 7.102. Ou seja, havendo essa alteração numa lei genérica, que é a lei do Estatuto do Desarmamento, e não havendo alteração dentro da lei 7.102, vai haver um conflito de normas, um conflito de disposições, e o que vai acontecer? A lei 7.102, por ser uma lei específica, ela vai acabar prevalecendo em relação a essa alteração proposta no Estatuto. Então, ou seja, essa alteração tem que ser nas 2 legislações, né? E outro ponto a se levar em consideração, quando se fala do porte de arma para defesa pessoal, a alteração está propondo que o próprio vigilante possa usar a arma particular dele para defesa pessoal. Um ponto a se levantar é o seguinte: com as alterações dos decretos que ocorreram em 2019, vários calibres que antes eram proibidos, que eram restritos, passaram a ser permitidos, que é armas calibre .9 mm, .40, 45, e pela atual legislação da segurança privada, o vigilante, né, enfim, como a lei de 83, é um fato até de muita crítica, inclusive existe uma proposta de alteração que é o Estatuto da Segurança Privada, que vai permitir o uso de outras armas de outros calibres, mas a lei atual, ela só permite o uso de calibres baixos, que são calibre 32, 38 e pistola calibre 380 ou 765. Então, existe uma necessidade de ordem técnica que se faça alteração também na lei 7.102, porque senão vai haver uma incompatibilidade, digamos assim. E com o Estatuto do Desarmamento, com os decretos, os últimos decretos que foram promulgados, ampliou os tipos e as espécies de armas e calibres que podem ser usados. Então, assim, o vigilante, fazendo dando um exemplo hipotético aqui, o vigilante, ele, no trabalho dele, está aí usando uma arma de calibre 38 ou 380, e quando saísse, ele não poderia estar usando uma arma de calibre maior, né, apesar dele, como cidadão, ser autorizado a comprar uma arma de calibre maior, para uso pessoal, né? Então, assim, são esses apontamentos de ordem técnica que nós da Polícia Federal queremos deixar destacado, né? Ressaltando que a alteração legislativa da Lei 10.826 é uma alteração que, como falei no começo, depende de um interesse do legislador, né? E, obviamente, a gente tem que sempre conciliar com os normativos que regem outros assuntos, que, no caso do vigilante, existe a Lei 7.102. Então, assim, em breves palavras, de forma assim, mais sintética, esse é o ponto que nós queríamos colocar e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos ou alguma dúvida que perdurar. Muito obrigado, doutor Rodrigo de Luca Jardim. Havia ainda 3 minutos e 50 que Vossa Excelência não utilizou. Eu pergunto se a doutora Ana Cláudia e doutor Carlos Henrique gostariam de tecer algumas considerações, contribuindo para o debate do tema.
Aqui, delegada Ana Cláudia, da ADCOF, Segurança Privada da Polícia Federal. Ratifico todas as palavras do doutor De Luca. Não tenho mais nada a acrescentar. Perfeito. Muito obrigado, doutora Ana Cláudia. Bom, agradeço a participação, os apontamentos aqui foram feitos. Entendo que a Polícia Federal, que tem uma atribuição muito ligada a essa questão da autorização, do porte das armas de fogo, fala com propriedade, e nós anotamos e vamos ponderar a respeito do que foi dito aqui. Eu agora, então, passo a palavra ao doutor Giovanni Rodrigues da Silva, presidente da Associação Nacional Vigilantes com Orgulho. Vossa Excelência tem 10 minutos para suas considerações. Boa tarde a todos. Queria agradecer a oportunidade de cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Aloysio Mendes, também ao presidente dessa reunião, o deputado Antônio Furtado. Muito obrigado pela consideração e por entender que esse assunto é um assunto de relevância nacional. Quero cumprimentar também os componentes da mesa, ao senhor Marcos Vinícius, que é o diretor da Federação Nacional dos Policiais Federais, e dizer que é uma honra estar com os senhores aqui e com as senhoras também. Pessoal, eu gostaria de frisar um ponto interessante. O decreto 89.056, ele diz que a segurança privada, que o vigilante, ele tem a finalidade, a função, a atribuição de impedir ou inibir ações criminosas. A portaria 3233, no artigo 1º, ela diz que a segurança privada tem a finalidade de garantir a segurança dos cidadãos e também envolve, as políticas de segurança privada envolvem a administração pública. Também nós temos a finalidade da segurança privada, ou do vigilante, propriamente dito, e todas as suas extensões, de garantir a incolumidade física das pessoas e também do patrimônio. O que é interessante é a gente perceber que essa legislação já tão antiga, de 83, como foi muito bem dito aqui, de 83, nós somos hoje vigilantes, aproximadamente inativa. Há uma controvérsia, mas os últimos números que nós nos informamos pelo Anuário de Segurança Pública era 1 milhão de vigilantes na ativa. O doutor Alain, que está conosco aqui, que é um dos advogados da nossa associação, ele levantou um dado da Polícia Federal que seriam em torno de 7 milhões de vigilantes. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que existe culturalmente um preconceito referente aos profissionais de segurança privada, porque nós estamos em todas as esferas da sociedade. No Poder Judiciário, nós temos vigilantes, no Supremo Tribunal Federal. Aqui nessa casa, nós temos vigilantes atuando, garantindo não só a incolumidade ou a integridade física do patrimônio, mas também das pessoas, porque, vejam que a finalidade, a segurança privada, nós temos o objetivo final, como a própria legislação diz, que é garantir a segurança dos cidadãos. Então, a vida para nós, ela é mais importante do que o patrimônio, assim como a Constituição também nos garante que o direito à vida é o bem tutelado mais importante. Então, dito isso, eu gostaria que todos dessa casa, os parlamentares, entendessem que nós precisamos somente do direito de defender as nossas próprias vidas. Porque todos os dias nós portamos arma. Eu sou vigilante da ativa já há bastante tempo, desde que saí das Forças Armadas, em 2005. Então, nós temos vigilantes em todo o Brasil, em todas as esferas, em empresas privadas, em órgãos públicos. Nós temos profissionais de segurança privada que, às vezes, passa desapercebido, e a nossa atividade, ela, muitas vezes, o vigilante, o profissional, a categoria, foi, de uma certa forma, marginalizada, mas nós agradecemos aos deputados, em especial ao deputado Antônio Furtado, que tem defendido aqui a nossa categoria, e nós somos gratos por isso, nós agradecemos por ser lembrados, também ao deputado e delegado de Polícia Federal, o deputado Marcelo Freitas, que tem alguns projetos também referente aos profissionais de segurança privada. Nós entendemos, senhoras e senhores, que a nossa atividade, ela é uma atividade de relevância nacional. Nós protegemos vidas, mas nós queremos simplesmente o direito de poder defender a própria vida. E alguém pode perguntar, como pode nós darmos, ou o legislador pode pensar, como nós vamos liberar o porte de arma para os vigilantes? E eu gostaria que nós refletíssemos nessa tarde que nós já portamos arma.
nós já portamos arma de fogo durante todo o nosso turno de trabalho. E alguns vigilantes, por óbvio, não portam armas, mas é possível que no seu mesmo turno de trabalho a empresa, ao remanejar o vigilante para um outro posto, possa o colocar num posto armado. Muitos vigilantes estão desarmados, como em shoppings, por exemplo. Mas esse mesmo profissional, ele pode, no mesmo dia, deputado, ser remanejado, como já aconteceu comigo, para um outro posto aonde ele vai trabalhar armado. Obviamente que, se perguntar para um policial, ele gostaria de ter um treinamento melhor. Né? Obviamente, se perguntar para um agente de segurança pública, ele vai dizer que ele gostaria de ter uma qualificação melhor, um equipamento melhor para trabalhar. Nós também gostaríamos de ter um treinamento mais adequado, tendo em vista que nós já temos uma portaria muito bem elaborada, e convido as senhoras e os senhores que não conhecem essa portaria, onde a Polícia Federal, junto com o Ministério da Justiça, né, obviamente, foi publicada essa portaria em 2012, onde ela tem uma grade curricular muito ampla, onde nós temos ali, dentro da nossa grade curricular, o treinamento com armamento, temos também a legislação aplicada, direito penal, direito constitucional, temos ali, no que se refere a, enfim, a matérias, né, que vão tratar de direitos humanos, isso é muito importante ficar claro para todos vocês. Nós temos uma revisão e atualização das disciplinas a cada 2 anos, nós temos que nos submeter a teste psicológico, a teste de capacidade técnica de arma de fogo. Né? Então, eu gostaria que os senhores refletissem sobre isso e buscassem, né, olhar a grade curricular que está no site da Polícia Federal, que é a portaria 3233, que lá vai dizer tudo que nós nos submetemos a cada 2 anos. Então, nós já portamos o armamento no trabalho e nós simplesmente gostaríamos de ter o direito de poder defender a própria vida. Eu acho que isso é relevante, eu acho que isso é algo justo, até posso dizer para vocês aqui que é um princípio de justiça, é um princípio da equidade, nós deveríamos aplicar para os profissionais de segurança privada. Então, eu gostaria de deixar a minha fala inicial, deputado, não sei se teremos mais tempo para falar, e deixar um breve vídeo aqui com algumas notícias, que é de 3 minutos apenas, e agradecer a atenção de vocês, dizer que é um assunto polêmico, porque culturalmente nós sabemos e entendemos a sensibilidade do tema, mas nós estamos muito felizes porque essa matéria está sendo discutida aqui nessa casa, e nós estamos entendendo que o parlamento tem olhado de forma diferente por vários projetos de lei que estão tramitando nessa casa. Peço a atenção de todos os parlamentares, a vossas excelências, que se atentem para os projetos de lei, né, principalmente aos projetos de lei que dão segurança jurídica e referente ao porte de arma dos profissionais. Então, não se assustem, senhoras e senhores, nós já portamos armas todos os dias no nosso trabalho. Em todas as esferas onde nós atuamos, vocês verão um vigilante, um profissional de segurança privada armado. E se ele não estiver armado naquele momento, vocês podem ter certeza que em algum momento ele estará armado e ele está apto a poder proteger vidas e o patrimônio em todo o território nacional. Então, eu deixo aqui a minha fala inicial agradecendo a oportunidade e dizendo para vocês refletirem, nós só pedimos o direito de poder defender a nossa própria vida. Então, gostaria de pedir para o pessoal, se puder, fazer a gentileza de soltar o vídeo para nós, que são alguns compilados de notícias, dentre centenas de vigilantes que são mortos a caminho do trabalho, retornando do trabalho, né, fora de serviço e também dentro de serviço. E eu queria aqui fazer também uma homenagem ao nosso colega do Maranhão, que repeliu uma injusta agressão, vocês todos devem ter visto, dentro de um banco da agência Cicobi, e o colega está desamparado porque não tem o direito de poder portar sua arma. 2 criminosos fugiram da agência, né, deu a infelicidade de ser abatido dentro da agência, mas o colega está desamparado porque ele não tem direito ao seu porte de arma. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Obrigado, presidente. Por nada. Antes de passar o vídeo, eu quero primeiro salientar e parabenizar o Dr. Giovanni Rodrigues da Silva. Eu sei que o canal da Associação Nacional dos Vigilantes com Orgulho é um canal muito sério. O trabalho de Vossa Excelência é conhecido em todo o Brasil e tenho absoluta certeza que nós compreendemos. Eu compreendo isso como delegado e tenho certeza que a nossa Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado será sensível a todos os projetos que chegarem nessa comissão que visem melhorar, reconhecer, valorizar o trabalho dos vigilantes. E